Seguinte, vamos lá, vamos começar por essa história do Douglas Costa. Que história é essa do Douglas Costa vindo para o Flamengo, reunião marcada, né? Por meio de sua rede social oficial, o jornalista de Belo Horizonte causou muita polêmica no mais querido, né? O jornalista Everton Guimarães, ele trouxe a informação, olha só, sobre a questão do Douglas Costa. Olha o que ele falou, essa bomba, né? Bomba. Douglas Costa será do Botafogo, Flamengo ou volta para o Grêmio? Interrogação no caso. Porque tem reuniões com os três, tá? E aí, isso aí acabou saindo em muitos lugares, né? Inclusive, o César Fabres informava que o Botafogo fez uma proposta ao jogador de 32 anos, de 2 temporadas, com salários de 2 milhões. Então, a questão do Flamengo é que interessa pra gente. E a gente foi atrás, né? O Tropa Rubro-Negra foi apurar diretamente com o César Fabres e a resposta foi a seguinte, que é mentira, que o Flamengo não procurou o Douglas Costa, tá? Então, tem muita gente utilizando isso para falar, o Flamengo procurou o Douglas Costa. Não. Ele tem casa no Rio de Janeiro, a mulher dele é daqui, vai ficar aqui para festividades, tá? Então, o staff desmentindo a procura do Flamengo, tá? O Flamengo não procurou dessa vez e quem realmente procurou do Rio de Janeiro foi o Botafogo, mas ele está vindo para cá para passar as festas. Então, não tem a ver, pelo menos segundo o staff do jogador, não tem a ver com o Flamengo. Passar para vocês aí também detalhes aí da Band no Cariocão. A TV fechou o contrato para transmitir o Campeonato Carioca até 2025 por 50 milhões de reais por ano e o Flamengo irá receber 20 milhões de reais, Fluminense 14 milhões. Excelente. Enquanto os times de menor expressão receberão 2 milhões. A diretoria do Botafogo e do Vasco reclamaram a Brax pelo Mengão receber um valor elevado dos demais, muito mais elevado do que os demais times, só por conta de possuir maior torcida. Chora não! Chororô! Né? No entanto, os times não assinaram o acordo e só passaram na Band sendo... só vão passar na Band sendo equipe visitante. Cara, eu vou falar pra vocês, é muito chororô. É muito chororô. Eu fico impressionado porque... cara, os caras querem ir contra fatos, não há argumento. A questão é essa. Audiência, torcida maior. Para de chorar, bicho. Tá chorando por quê? Se tem menos torcida, menos audiência, quer ganhar igual, quer ganhar perto? Isso não existe, cara. Ainda vem uns babacas, que eu vou falar assim, jornalista, torcedor anti-Flamengo, babaca, que fica espalhando por aí, verificado, que o Flamengo... Você é babaca. Espalhando que o Flamengo não pensa nos outros. E vocês pensam na gente? Fala sério, rapaz. Cada um, né? Eu vou falar o seguinte, cada cão que lamba, vocês sabem o quê, tá? Ao Botafogo, cada cão que lamba, você sabe o quê, tá? Pô, ninguém ajuda o Flamengo. O Flamengo não tem obrigação de ajudar ninguém. Na hora que o Flamengo estava todo endividado lá e brigando para pagar a dívida com a administração, não era com SAF, não. Não era com SAF, não. Na hora que o Flamengo estava lá ferrado, pagando dívida, sem poder gastar dinheiro e não foi atrás de ninguém para bancar ele, não arrumou mecenas para bancar, era chamado de cheirinho. Agora tá aqui, ó. Tri da Libertadores, tetra da Copa do Brasil, disputando o Mundial de Clubes. Ó, Libertadores aqui. Tri. Nego não tem uma, a gente tem 3. 4 Copa do Brasil esse ano. Octacampeão brasileiro, ganhamos 2 agora, 19 e 20. Recopa, Supercopa, 2. Cara, o Flamengo explodiu e vocês têm que aturar com a administração. A gente não precisa fazer igual vocês, não, de vender clube e tá com salário atrasado aí. A SAF com salário atrasado. Vai falar o que agora? Olha, o Jorge
cria do Flamengo, né? Tá a caminho aí do Fluminense. Cara, esse jogador, esse aí é bom jogador, né? Lateral esquerdo, tava no Palmeiras, só que o Palmeiras não negocia jogador com o Flamengo, não libera jogador pro Flamengo, né? Não está presente aí nos planos do Abel Ferreira para 2023. Saiu do mais querido aí antes do início da temporada de 2017, indo pro Mônaco, né? E após passagem pelo clube francês, o jogador vestiu a camisa do Porto, Santos e Basel, da Suíça. Na última temporada, defendeu aí o Palmeiras, disputando 24 partidas, marcando nenhum gol e nenhuma assistência. Pelo profissional do Mengão, Jorge participou de 57 jogos, marcando 3 gols, distribuindo 3 assistências, né? Dados aí do Transfer Market. Lembrando aí que a gente teve aí o Jorge em bons momentos aí no Flamengo. Eu gosto do Jorge, mas, né, se tá indo pro Fluminense, fazer o quê? É bom jogador. O Flamengo vai precisar também contratar aí lateral direito, talvez aí mais um esquerdo, né? Vamos ver o que acontece. Passar para vocês que o Flamengo anunciou aí o acordo com o Vitor Pereira, né? E ele já avaliou as carências do elenco e teria pedido um goleiro, um meia e um atacante pela beirada, né? Um goleiro, que deve ser o Agustin Rossi, um meia, que se fala de muitos nomes aí, mas ninguém ainda sabe quem vai ser, e um atacante pelas beiradas. Por quê? Porque ele gosta de atacar pelo... Inclusive tem um vídeo no Tropa Rubro-Negra, convido você a se inscrever lá no Tropa Rubro-Negra. Tá na descrição o arroba e no comentário fixado o link do vídeo onde o Deco explica como joga o time do Flamengo, como vai jogar o time do Flamengo com o Vitor Pereira, e tem essa questão do atacante de beirada e o lateral, né? Então isso é o que ele quer. Para o meio de campo, o treinador tem como reforço favorito o retorno de Gerson, ainda que a negociação com o Coringa tenha começado antes do acerto com o novo comandante, tá? Então ele aprova o Gerson, né? E a gente segue aguardando aí os reforços do Flamengo. Até agora nada, mas vale lembrar, o pessoal tá cobrando aí reforço, mas a gente tem que lembrar vocês o seguinte, uma coisa importante da gente falar aqui: o pessoal tá cobrando reforço, mas a janela nem começou ainda, tá? Então não tem porquê. Eu quero também falar com vocês aqui com relação à questão do elenco do Flamengo, né? Que de acordo aí com a pesquisa realizada pelo portal Transfer Market, o elenco do Flamengo está avaliado em cerca de 188,11 milhões de euros, tá? O equivalente a 1,03 bilhão na cotação atual. O atleta com o valor de mercado mais alto dentro do plantel rubro-negro é o atacante Gabigol, precificado em 26 milhões de euros, o que corresponde a 143,7 milhões de reais. O segundo mais valioso é Arrascaeta, que vale 17 milhões de euros, ou 93,9 milhões. E para fechar o top 3 do Fla, Everton Cebolinha é cotado em 15 milhões de euros, 82,9 milhões de reais. Olha que loucura, né? Gabigol, Arrascaeta e Cebolinha, tá? Os três, né? E o Cebolinha que nem titular é top 3. Com um elenco recheado de estrelas mundiais e sendo aí o atual campeão da Copa do Brasil e Libertadores, o Mengão, segundo o Transfer Market, ainda fica atrás do Palmeiras no ranking dos mais valiosos da América e do país. Só que o Transfer Market avalia alguns jogadores abaixo. E aí a gente fez uma reavaliação aqui e eu cheguei que o Flamengo tem o valor, na verdade, o valor de alguns jogadores do Transfer Market estão abaixo. O Pedro hoje está super valorizado, mais do que eles consideram, né? O Arrascaeta está mais valorizado do que eles consideram depois da Copa do Mundo. Eles não atualizaram alguns valores. Então, no meu entender, porque o Palmeiras não teve jogadores assim se valorizando na Copa do Mundo, o próprio Varela está mais valorizado e está acertando com o Flamengo, e eles não estão contabilizando isso, que vai passar a ser jogador do Flamengo agora. Nas minhas contas, o Flamengo tem cerca de 220 milhões de euros, tá? O Flamengo estaria à frente, 215 a 220 milhões de euros, o Flamengo estaria à frente do elenco do Palmeiras. E o governo do Rio de Janeiro, né, renovou a permissão provisória do Flamengo e Fluminense do Maracanã,
né? E vale por 6 meses até 28 de outubro. Eles devem finalizar até o fim do ano, né? Devem prorrogar pelo menos até o fim do ano para disputa de fases finais aí de competições, né? Mas eles aguardam a licitação definitiva de 25 anos e o Flamengo tem um trunfo na manga, né? O Flamengo e Fluminense, eles pretendem investir 200 milhões para modernizar o estádio. Isso inclui placares eletrônicos, parte elétrica, cobertura, de acordo com Severiano Braga, né? O CEO do Maracanã. No entanto, apenas a concessão provisória, não existe a possibilidade de realizar tais investimentos. Então, o Flamengo e Fluminense condicionam esse investimento de 200 milhões à concessão definitiva de 25 anos. Definitiva, né? 25 anos. Isso acontecendo, Flamengo e Fluminense se comprometem a botar 200 milhões em investimento no estádio do Maracanã. Transformar o estádio, modernizar o estádio. E isso aí, quem vai oferecer isso? Flamengo e Fluminense têm esse trunfo na manga para comandarem o Maracanã, né? A proposta de Flamengo e Fluminense é para usar prioritariamente o estádio para futebol com grama natural. Show não é prioridade e caso tenha, serão 2 por ano e apenas na hipótese de uma data FIFA, sem jogo no Maracanã, para que se tenha tempo de retomar ao melhor estado, ainda revelou também o Severiano ao blog do Rodrigo Matos, do UOL. Então, Flamengo e Fluminense querem proibir shows no Maracanã em datas de jogos, somente data FIFA e 2 por ano. O Zico falou sobre a camisa 10 do Gabigol, vai estar bem entregue. Ele é um desses caras que criou uma identificação grande com o Flamengo, com a torcida. Isso é muito significativo. Viu a diferença do que é fazer no Flamengo, a repercussão que dá. Não pode desperdiçar essa chance. Mostra também que não é supersticioso. Gosto muito dele. Tem muita personalidade, isso é importante. Sabe tomar as decisões. É um grande profissional. Vive a vida dele, mas dentro do campo se entrega totalmente. Olha aí, se o Zico falou, tá falado, né? Ele aí falando sobre o Gabigol. Então a gente teve aqui o Jorge Nicola falando sobre o Arthur, né? A gente tinha falado para vocês que o Arthur não viria para o Flamengo, que o Flamengo não ia contratar o Arthur do Red Bull Bragantino. Agora vem a confirmação aí do Jorge Nicola, que conversou, né, com fonte ligada com o staff, né, pessoal do staff do jogador. Eu entrei em contato com a pessoa que trabalha com atacante para saber se existe a possibilidade dele se mudar do Red Bull Bragantino para um clube brasileiro e nem existem negociações. Eu falei que não tinha nada, que não vinha. As tratativas com Flamengo e Corinthians estão esgotadas. O Red Bull Bragantino insiste em 10 milhões de euros, cifras consideradas muito altas para prioridades de Flamengo e Corinthians, tá? Então, foi o que a tendência é que Arthur seja negociado, mas com o time de fora. O Bolonha procurou recentemente o Red Bull Bragantino, sugerindo empréstimo, negócio que foi descartado. Então, mais uma vez aí uma informação que a gente tinha falado do quem acompanha a gente, que eu falei que o Arthur, né, não viria, que eles iam negociar ele com o time de fora. O Jorge Nicola confirmando aí a nossa informação.